necessidade. Gabriel de Carvalho é nutricionista, graduado pelo IMEC e farmacêutico bioquímico pela URGS. Nutricionista clínico desde 1998. Introdutor da nutrição funcional no Brasil, que ele vai nos explicar já já. Membro fundador e presidente do Centro Brasileiro de Nutrição Funcional, dentre inúmeros cargos e funções no seu currículo. Por favor, palmas para o Gabriel de Carvalho. Alô? Boa tarde. Eu fico muito agradecido de estar conversando com vocês aqui hoje. É um prazer e uma oportunidade estar compartilhando esses conhecimentos e essas informações diretamente com a população, seja o público de uma forma geral, seja os profissionais de saúde. Nós estamos num tempo de mudança. Nós estamos num momento da nossa história em que as pessoas estão buscando serem ativas na mudança da sua saúde. As pessoas buscam as informações e mudam as atitudes. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nutrição funcional, modismo ou necessidade? É um assunto novo, né? Um assunto moderno. As pessoas falam e aparecem na capa das revistas, na televisão, em sites, em blogs. Muitos profissionais, nutricionistas ou médicos falando sobre nutrição funcional. Eu trouxe um pouco do aspecto histórico, muito rapidamente no início. Quando a gente fala em moda, a gente acha que é uma coisa que surgiu agora e que logo daqui na próxima estação muda. É isso que o tema moda, a palavra moda nos traz à mente. Só que a nutrição funcional começou há muito tempo atrás. Aqui no Brasil, eu tive a oportunidade de conhecer esse grande cientista, Jeffrey Bland, em 1998. Em 1999, eu estive nos Estados Unidos com ele estudando a medicina funcional. Para nesse mesmo ano, em 99, no dia 23 de outubro, fazer esse curso, qual eu chamei Nutrição Funcional. Como eu não sou médico, sou nutricionista, então usei o nome Nutrição Funcional. Né? Depois, ao longo dos anos seguintes, 2000, 2001, foram cursos de extensão diversos até o começo de um curso de pós-graduação na área de nutrição funcional, que foi o primeiro curso do mundo nessa área, criado lá no ano de 2002. Então, lá em 99, o tema foi atualização em nutrição, entendendo as bases do processo saúde e doença. Ou seja, o objetivo é entendimento do início, do princípio, das causas. Desde 99, essa é a nossa temática. Aqui eu trouxe para vocês a imagem do folder de divulgação que eu usei e criei lá em 99. Porque eu estou falando de moda. As pessoas acham que isso é uma moda. Só que lá em 99 a gente falava sobre a importância das gorduras para a saúde humana, saúde intestinal, o início de tudo, alergias alimentares, detoxificação. Vejam temas que em 99, aqui ó, 23 de outubro e 11 de dezembro de 1999, nós estamos falando do século passado, gente. Isso não é moda. Isso veio para ficar. E veio de uma forma que nunca mais vai sair. Porque nós estamos falando de mudanças que vocês estão procurando fazer na saúde de vocês. Ou seja, não é moda, eu já começo, é uma necessidade. E é por isso que isso está cada vez mais conhecido e cada vez mais gente praticando. Então, vou falar um pouco sobre essas bases da nutrição funcional. Vamos entrar no entendimento do que ela é. E eu acho que o que mais resume o raciocínio da nutrição funcional é essa teia aqui. Só que ela está muito pequena, eu vou usar uma forma um pouco mais ampliada. Essa forma um pouco mais ampliada nos fala em assimilação, ou seja, nós temos que garantir que estamos assimilando, absorvendo, captando bem os nutrientes, os alimentos que nós consumimos. E mesmo o oxigênio através dos pulmões. A nossa estrutura do nosso corpo, sejam as membranas, os nossos músculos e articulações. Como estão os nossos hormônios e os nossos neurotransmissores.
como estamos transportando e distribuindo o que absorvemos. Como biotransformamos, ou seja, aquele termo que a gente usa, detoxificação, como eliminamos do nosso organismo aquilo que não é necessário ou que já cumpriu a sua vida e depois vai ter que ser reconstruído, refeito, produzido novamente. Como está a nossa produção energética? Como está o nosso sistema imunológico, o sistema de defesa e reparo? Ou seja, todos esses elementos nós consideramos como a base, como o início. Em qualquer indivíduo, seja num indivíduo extremamente saudável, e que nós queremos que ele continue saudável, ou queremos saber se será que ele não está saudável hoje, mas está rumando para a doença daqui a alguns meses ou anos. Por quê? Pensem bem, você está hoje com 40 anos e quer pensar, será que eu vou viver até os 60 ou até os 100? Onde eu estou? Você com 40 anos pode se fazer essa pergunta: estou envelhecendo de forma adequada? Estou vivendo de forma adequada? E para isso nós usamos marcadores, biomarcadores, para saber como as suas células estão se comportando. E aí nós conseguimos ter dados de predição, baseados em estudos com centenários. Conseguimos saber o que a sua célula pensa das suas atitudes. Então, na nutrição funcional, no modelo básico da nutrição funcional, ainda consideramos nossas emoções, nossa saúde mental, cognitiva e espiritual. Ou seja, esses elementos que estão ao redor, esses 7 elementos, interagem com esse elemento, corpo, mente e espírito, que está no centro da nossa matriz das inter-relações metabólicas. E esses outros elementos ainda que surgem aqui no nosso slide são considerados para o profissional do consultório conseguir estruturar a pesquisa da saúde daquele indivíduo. Ok? Então aí os outros detalhes a gente deixa mais para os cursos mais aprofundados. Então, os nossos genes são impactados por esses 8 elementos que eu acabei de citar, aqui dispostos de mais uma outra forma diferente. Mas só para ilustrar que a resposta genética que cada um tem, única, vem de genes únicos e de fatores metabólicos únicos, esses que estão todos aqui ao redor. Sejam os nutrientes, sejam a ativação imunológica, seja a formação dos radicais livres, seja a saúde do nosso intestino. E eu vou agora passar um pouco sobre alguns desses aspectos aqui dessa nossa teia e ilustrar alguns pontos de vista da nutrição funcional, dentro de exemplos práticos do nosso dia a dia. Então, um dos conceitos fundamentais é o conceito de individualidade bioquímica, conceito que foi cunhado por esse bioquímico norte-americano, Roger Williams, lá em 1950. O Roger Williams publicou um livro para o público leigo, um pouco depois, em 1956. Livro esse que é encontrado até hoje, por poucos dólares. E o que ele diz fundamentalmente? Lá, imaginem vocês, há 66 anos atrás, ele já dizia que esses diversos fatores do nosso estilo de vida, os alimentos que escolhemos, se fazemos exercício ou não, se nos expomos ao sol ou não, se ficamos muito tempo parados, o nível de estresse, a exposição a poluentes, todos impactam na expressão dos nossos genes. Os nossos genes são fixos, mas quais genes expressamos e quais genes calamos é a nossa escolha, a partir das nossas atitudes. E que atitudes nós escolhemos? Vamos ver aqui do ponto de vista poluição, detoxificação, o que pode influenciar na nossa expressão, nos resultados que temos ao longo da nossa vida. Em primeiro lugar, temos que ter consciência que para detoxificar, para biotransformar, para eliminar os poluentes que temos, precisamos de nutrientes. Nutrientes esses que vão possibilitar que uma toxina qualquer seja excretada do nosso organismo. Ou seja, aqui tem listas de nutrientes usados, de nutrientes usados e nutrientes usados. Porque não basta apenas tomar água e respirar para detoxificar. Essas reações consomem energia, e muita energia.
diversos nutrientes podem acelerar ou bloquear essas reações. Vejam, por exemplo, quando tu começa já na vida, no início da vida, a nutrição no início da vida está ligada à programação das doenças no adulto. Esse foi um artigo publicado há alguns anos atrás. E nesse artigo eles comentam, inclusive, não só dos nutrientes, mas também do impacto do cigarro e de outros poluentes, exposições não dietéticas, na geração de doenças, como doenças cardiovasculares e o diabetes tipo 2, a lista T2D. Então, os nossos genes estão fixos, mas nós escolhemos expressar alguns ou outros através das nossas atitudes, seja o que a gente come, ou o que a gente respira, ou os poluentes que a gente acaba por ingerir ou não. Então vejam, por exemplo, esse outro estudo aqui, que analisou a suplementação do ácido fólico, que é hoje um padrão social, inclusive fortificado nas farinhas de milho e trigo. E vejam que eles pegaram nessa população aqui, isso aqui foi na Holanda, dados de quase 40 mil gestações, onde 3% delas usaram ácido fólico de 4 a 5 miligramas por dia e compararam as doses de 400 a 500 microgramas, ou seja, 10 vezes menos. Para quem não é da área da saúde, 400 microgramas é o dobro do que as pessoas comem em um dia. 0,4 já é o dobro. Ou seja, quando a gente está falando em 4, a gente está falando em 20 vezes mais. E muitos profissionais de saúde têm ainda esse padrão de suplementar para uma mãe que quer engravidar essa dose de 20 vezes mais do que ela comia habitualmente. Bom, enfim, qual foi o resultado prático? É que as mulheres que tomaram essa dose 20 vezes maior do que a ingestão habitual, 4 a 5 miligramas, tiveram nos seus bebês o uso de medicação para asma aumentado em 14%. E o uso de corticoides inalatórios, ou seja, para doenças respiratórias de uma forma geral, o uso aumentado em 26%. Ou seja, nós escolhemos um tratamento, uma suplementação específica e o resultado pode ser benéfico em alguns quesitos, entretanto maléfico em outros, ou seja, a intervenção do ser humano modifica a expressão dos genes e gera respostas diferentes, boas ou ruins. Esse outro estudo aqui mostrou o potencial risco de asma associado com a exposição de toxinas na vida intrauterina, ou seja, como algumas toxinas, como o bisfenol A, presentes em garrafas plásticas, ou os ftalatos, presentes também em garrafas plásticas, vão alterar a programação genética no ser humano, mudando o padrão de expressão dos nossos genes. Esse outro estudo aqui mostrou a associação das perfluoroalquilas, já vou explicar o que é isso, e o TSH, o hormônio estimulante da tireoide, nas mulheres durante a gestação. E as mulheres que tinham mais dessa substância chamada perfluoroalquila tinham TSH mais alto. O que é a perfluoroalquila, gente? Alguém lembra? Alguém sabe? São as substâncias que estão nas panelas antiaderentes. As pessoas compram, essa panela é muito boa, não precisa usar gordura. Gordura faz mal. Eu não compro essa panela aqui, eu não preciso botar gordura. Só que essa substância é extremamente tóxica para o organismo. E ela é extraída da panela com os alimentos, em especial as carnes. Se você fizer um arroz ali, um brócolis, não é tão problemático. Agora, quando você botar carnes e gorduras, você extrai mais essas perfluoroalquilas. E isso impacta nas suas glândulas, inclusive na tireoide, na hipófise, em várias, mudando como essas glândulas funcionam. Vejam, a liberação de mercúrio no ambiente associada a índices de autismo na região, nesse outro estudo. Ou a exposição no período ao redor do nascimento a diversos poluentes do ar, também foi associada nesse outro estudo a
incidência de autismo entre aquelas crianças. Ou esse outro estudo, também associando poluentes do ar numa região específica dos Estados Unidos, a maior incidência de autismo. E em último lugar, a exposição ao pesticida organoclorado, clorpirifos, a alterações no neurodesenvolvimento das crianças aos 3 anos de idade. Desculpa, não... Ok. Então, esse elemento detoxificação já vimos. Vamos falar agora um pouco sobre ativação imunológica. Já entendemos como as toxinas podem, em alguns exemplos, implicar em mudanças na nossa saúde. Vamos falar um pouco do sistema imunológico. E aqui a gente tem que entender uma coisa, quando a gente fala em inflamação, que as gorduras que nós comemos vão modificar se nós vamos ter mais inflamação ou não. E esse tema é um tema do dia a dia. Por quê? Porque as pessoas consomem anti-inflamatórios em doses generosas, em uso frequente, seja para dores musculares, contraturas ou doenças reumáticas, artrites, artrose, reumatismo. As dores e cansaço são 2 das queixas mais frequentes que levam o paciente ao médico hoje em dia. E se você tiver um consumo intenso de gordura do tipo ômega 6, que é o que está aqui no nosso quadro à esquerda, o ômega 6 potencializa os efeitos inflamatórios. É só a partir do ômega 6 presente no óleo de girassol, de milho, de soja, em alta concentração, que nós vamos ter o ácido araquidônico que vai gerar a cascata inflamatória. Também temos que lembrar que os animais recebem na sua ração esses grãos, milho, soja, trigo, ricos em ômega 6, e vão ter então na sua gordura essa característica inflamatória. Então, quando a gente escolhe animais que consumiram ração, a gente também está escolhendo animais mais inflamatórios, que vão contribuir para inflamar o nosso organismo. Se a gente quiser ajudar a desinflamar ou a inflamar menos, temos que escolher a linhagem ômega 3 de gorduras. As gorduras que vêm como da linhaça, da chia, dos peixes. Ou seja, gorduras que vão reduzir o nosso potencial de inflamação. Um outro aspecto nessa área das alergias e do sistema imunológico, hoje muito em moda, e alguns acham que é moda, por isso eu também trouxe, é a questão da sensibilidade ao glúten. Seria moda ou realidade? Todos se perguntam, será que o glúten faz mal para mim ou não faz? Todos acham que faz, ou outros acham que não faz? Seria só uma moda, daqui a alguns anos ele vai parar de fazer mal. Está fazendo mal agora, daqui a uns anos vai passar a moda e ele para de fazer mal, né? A prevalência da doença celíaca não diagnosticada aumentou 4 vezes nos últimos 50 anos. Como eles descobriram isso? Usando amostras de sangue congelado de 50 anos atrás, de recrutas saudáveis da Força Aérea dos Estados Unidos, chegando a conclusões semelhantes. Ou seja, mesmo a doença celíaca, que é o extremo da reatividade ao glúten, aumentou essas 4 vezes ao longo apenas dos últimos 50 anos. Tivemos nós alterações genéticas nesse período? É óbvio que não. Mudou o ambiente ao qual os nossos genes estão expressos. Nós temos os mesmos genes que há 50 anos atrás, só que agora temos outros fatores impactando nesses genes. Agrotóxicos diferentes, antibióticos, suplementos como aquele do ácido fólico, que sabidamente aumenta a alergia em crianças. O uso do ferro, que também depleta o zinco, da mesma forma que o ácido fólico. O uso de agrotóxicos como o glifosato, que destroem o microbioma intestinal. O uso de medicamentos pela mãe antes ou mesmo durante a gestação, como paracetamol ou como antibióticos, que sabidamente alteram o sistema imunológico e aumentam a incidência de alergias em crianças, ou ainda os próprios antiácidos, que quando consumidos na gestação fazem o mesmo efeito. Ou seja, estamos mudando como o nosso sistema imunológico reage aos mesmos fatores que sempre existiram. Mas não adianta a gente ficar, ai Gabriel, então a culpa não é do glúten, é do resto. Então muda o resto. Como? Infelizmente a solução que nos resta é essa.
Ainda vai demorar um tempo até a gente conseguir reverter, se é que vai reverter tudo que a gente fez no nosso planeta. Esse aumento na incidência da doença celíaca coincide com o aumento do consumo do trigo, devido à sua alta disponibilidade e o seu baixo custo. Nas últimas décadas, o trigo tornou-se mais produtivo, mais resistente a pestes e com melhores propriedades de panificação. Estas mudanças alteraram o perfil de macronutrientes e aumentaram a velocidade do processamento da farinha de trigo, eliminando a necessidade de fermentação antes de assar. Há cerca de 100 anos atrás, 120, 130 anos atrás, a vovó, a mamãe iam lá fazer o pão, nós tínhamos que deixar o grão fermentando, levedando aquilo de um dia para o outro, porque senão não fazia o pão, gente, não crescia. Hoje tem uma farinha, ela é instantânea, ela vem pronta para uso. Isso foram modificações que foram sendo feitas, melhoramentos genéticos, não é transgenia, tá, gente? São cruzamentos, hibridizações. Estas mudanças podem ter contribuído para a aumentada prevalência de doença celíaca e potencialmente da sensibilidade ao glúten não celíaca nas últimas décadas. Então vamos botar aqui rapidamente alguns sintomas dessa sensibilidade ao glúten não celíaca, para que fique claro para vocês o porquê que isso não é uma moda, não é uma invenção da cabeça das pessoas. Nesse artigo Landmark de 2012, foi um artigo cabal, onde os maiores especialistas do mundo se reuniram a falar sobre sensibilidade ao glúten. Eles elencaram os 10 sintomas mais importantes. Dor abdominal, vejam 68% dos indivíduos, eczema, cefaleia, confusão mental, cansaço, diarreia, depressão, anemia, formigamento nas pernas, braços ou dedos e até dor articular. Vejam, então isso diagnosticado lá no centro, num dos centros universitários que participaram dessa revisão, desse estudo lá em 2012. Já nessa outra publicação de 2015, eles acrescentaram contraturas musculares, distúrbios de atenção, hiperatividade, perda de peso, eritema, que é vermelhidão na pele, aftas, distensão abdominal e flatulência. Todos como sintomas associados à sensibilidade ao glúten não celíaca. E ainda nesse outro artigo, nessa uma das revistas mais importantes na área de gastroenterologia do mundo, American Journal of Gastroenterology, em 2013, eles acrescentaram menstruação em baixo ou alto volume, fissuras anais, cistite intersticial, inchaço nos olhos ao acordar, pelos encravados, alteração do padrão de sono, alterações de humor, perda de equilíbrio, ganho de peso e constipação intestinal. Então eu consegui encontrar aqui, no mínimo, esses 30. Eu tenho alguns artigos que já poderia chegar, isso aqui é quase 40 sinais, sintomas, doenças que estão associadas à sensibilidade ao glúten não celíaco. Entre os sinais, devemos sempre lembrar da saúde gastrointestinal, o impacto que é do glúten, do trigo e dos cereais com glúten na saúde gastrointestinal em especial. Então fiquem bastante atentos a essas manifestações, porque muitas vezes elas são exclusivamente a única manifestação, mesmo sem diarreia, dor abdominal, distensão abdominal, flatulência, inchaço e até constipação, muito frequente uma condição alérgica. E o leite? É um outro tema polêmico, né? Também está na moda. Agora todas as empresas têm leite sem lactose, tem queijo sem lactose, tem iogurte sem lactose, tem requeijão sem lactose, tem tudo sem lactose. Mas seria a lactose o problema? Ou seriam reações às proteínas do leite? Ou seria o efeito metabólico do consumo do leite? Eu trouxe aqui algumas evidências a respeito desse tema ainda menos falado, o efeito metabólico do consumo do leite. Então, o leite está ligado, essa foi uma revisão sistemática em relação ao consumo de leite e os níveis de IGF-1. IGF-1, hormônio promotor de crescimento, promove a replicação celular.
E esse estudo mostrou de forma absolutamente clara, tudo está para a direita, veja a diferença do IGF-1, 0, todos eles estão para a direita, já para mais. Mostraram aqui o resultado em média 13,8 foi o aumento no nível sanguíneo do IGF-1 nos indivíduos consumindo leite. Agora vejam aqui a correlação entre o nível de IGF-1 e a incidência de câncer de próstata e de mama, dois dos tumores mais prevalentes. Vejam aqui que quem tinha mais IGF-1, acima do nível total no sangue daquele indivíduo de 207, teve para o câncer de mama mais que 4 vezes o risco de ter câncer de mama do que quem tinha menos que 158. Câncer de próstata, 2,4 vezes mais risco do que quem tinha acima de 294 do que quem tinha menos que 184. Ou seja, o leite aumentando o IGF-1 pode estar ajudando a promover o aumento da incidência de câncer. Aqui um outro estudo mostrando que quanto mais o IGF-1 no sangue, maior também o risco de câncer de mama, da pré-menopausa, de próstata e também de câncer de colo. Um outro fato que não pode deixarmos de comentar é que o leite está associado a maior estatura. Diversos artigos mostram, aqui eu cito 5, que mostram que as populações com maior consumo de leite são populações mais altas. E é fácil vocês perceberem isso quando olham para os orientais, que são baixinhos, comparado aos ocidentais. Quando moram na China, no Japão, agora vem os chineses, os japoneses que vêm para os Estados Unidos, por exemplo, tem até jogador na seleção de basquete. Porque a mudança do hábito alimentar, com a troca do consumo de soja como uma comida padrão na dieta, que é um inibidor de crescimento. Tem diversos inibidores de crescimento. Por leite, que é um promotor de crescimento. E aí eu falo tanto o crescimento estatural quanto o crescimento da célula. E aí vocês estão associando o crescimento em estatura e câncer. E aí o que os estudos mostram é exatamente isso. A altura está associada a mais câncer. Maior estatura está mais associada a maior incidência de câncer. Aqui é uma meta-análise de 8 estudos que eu apresento para vocês. E aqui um outro estudo mostrando, vocês não vão enxergar nenhuma das letras, mas que a incidência de câncer está associada a maior estatura em diversos outros estudos aqui citados nesse outro slide. Então a gente consegue entender que o leite, por ser um promotor universal de crescimento, vou voltar aqui para que vocês não se detenham nas novas informações do slide, o leite é um promotor universal de crescimento, é um alimento desenhado pela mãe natureza para gerar crescimento e desenvolvimento. Ele é desenhado metabolicamente para ser o único alimento consumido pelo ser humano ao longo do início da sua vida. Então ele tem que conter tudo. E ele tem que conseguir transformar um bebê em um animal muito grande, independente da espécie. Um bezerro que nasce com 100 e poucos quilos vai ter mais de 1 tonelada ao ano de idade. E o que nós consumimos é leite de vaca. Já o leite humano, ele foi desenhado para promover um bebê que nasce com 4 quilos, que não chega nem a 10 quilos. Então aumentou 3 vezes o seu peso ao longo do primeiro ano de vida, enquanto uma vaca aumenta em mais de 10 vezes o seu peso ao longo do primeiro ano de vida. Ou seja, a capacidade daquele alimento influenciar no crescimento daquele animal é completamente diferente do leite materno. E quando nós substituímos um pelo outro, o resultado é diferente. E por isso há um maior crescimento, inclusive na estatura dos seres humanos que bebem mais leite. É simples. Vamos falar um pouco das alterações gastrointestinais e como elas implicam em mudanças no restante da nossa teia de inter-relações metabólicas. O intestino é um dos elementos-chave. E ele envolve uma quantidade de micro-organismos, sejam bactérias, parasitas, vírus ou protozoários, imensa.
num número que é pelo menos 10 vezes maior que o número de células do restante do nosso organismo humano. Esse estudo aqui nos mostrou que a microbiota, ou seja, as bactérias que vivem no nosso intestino, estão ligadas à resistência à insulina, à obesidade e ao diabetes. Ou seja, mudando o nosso microbiota,